Olá, hoje nós estamos começando o estudo do livro de Juízes e nós vamos estudar os capítulos 1 a 3. Fazendo um apanhado geral sobre o livro de Juízes, ele é o principal elo histórico entre Josué e o período dos reis de Israel. O período dos juízes vai de 1375 a 1050 a.C., aproximadamente. Nesse tempo, Israel era uma confederação de tribos. O nome do livro deriva das pessoas que Deus levantava periodicamente para conduzir e libertar os israelitas, após se desviarem para a apostasia e caírem vítimas da opressão de nações vizinhas estrangeiras. Os juízes, e 13 deles são mencionados neste livro, vieram de várias tribos e funcionavam como chefes militares e políticos. Muitos se limitavam à sua própria tribo quanto à esfera de influência, ao passo que alguns serviam a toda a nação de Israel. Samuel, geralmente considerado o último dos juízes e o primeiro dos profetas, não é mencionado neste livro. A autoria de Juízes é incerta. O próprio livro indica os seguintes limites cronológicos de sua composição. Primeiro, foi escrito depois da remoção da Arca de Siló, nos tempos do sumo sacerdote Eli e de Samuel. Segundo, as referências frequentes do livro ao período dos juízes, com a declaração "naqueles dias não havia rei em Israel", sugere que o livro foi escrito no tempo da monarquia. Terceiro, Jerusalém ainda estava em poder dos jebuseus. Esses três indícios indicam que o livro foi concluído algum tempo depois do início do reinado do rei Saul, que foi ali cerca de 1050 a.C., mas antes do rei Davi capturar Jerusalém, que foi cerca de 1000 a.C. O Talmud judaico associa a origem deste livro a Samuel, o que é bem possível. Uma coisa é certa: o livro descreve e avalia o período dos juízes do ponto de vista do Pacto da Aliança. Moisés tinha profetizado que a opressão viria da parte das nações estrangeiras sobre os israelitas como maldição da parte de Deus se eles abandonassem o pacto. O livro de Juízes ressalta a realidade histórica dessa profecia. Historicamente, Juízes fornece o relato principal da história de Israel na Terra Prometida, depois da morte de Josué até os tempos de Samuel. Teologicamente, revela o declínio espiritual e moral das tribos após se estabelecerem na Terra Prometida. Esse registro deixa claro os infortúnios que sempre ocorriam a Israel quando ele se esquecia do seu pacto com o Senhor e escolhia a idolatria e a devassidão. O livro de Juízes pode ser dividido em 3 seções básicas. A primeira seção mostra que vai do capítulo 1 até o versículo 6 do capítulo 3, mostra como Israel deixou a conquista inacabada e também a decadência da nação depois da morte de Josué. A seção 2, que vai do versículo 7 do capítulo 3 até o versículo 31 do capítulo 16, abarca a parte principal do livro. Registra 6 exemplos de reincidência de Israel em situações diversas no período dos juízes, abrangendo tempos de apostasia, de opressão por estrangeiros, de servidão, de clamor a Deus sob aflição e de livramento divino do povo, mediante líderes ungidos pelo Espírito Santo. Entre os 13 juízes, todos incluídos nesta seção do livro, os mais conhecidos são Débora, Gideão, Jefité e Sansão. E a terceira seção do livro, que vai do capítulo 17 até o versículo 25 do capítulo 21, essa seção encerra o livro com fatos da vida real dos tempos dos juízes, que revelam a profundidade de corrupção moral e social decorrente da apostasia espiritual de Israel. Uma lição patente no livro para todos nós. Os seres humanos nunca aprendem bem as lições que a história ensina. Então, agora vamos adentrar ao estudo dos capítulos 1 a 3 do livro de Juízes. Versículo 1 do capítulo 1. O uso da expressão depois da morte de Josué liga o livro de Juízes ao relato anterior da conquista de Canaã no livro de Josué e estabelece a ordem do que vem a seguir. Esta é a história das gerações que vieram depois da morte de Josué, as quais não foram capazes de dar continuidade ao legado de fidelidade à missão que Moisés lhe deu. Deus ordenou que seu povo destruísse os cananeus durante a conquista, caso contrário, eles certamente levariam os israelitas à falsa adoração. A história do livro demonstra que esta preocupação era válida. Versículos 2 e 3 do capítulo 1. A resposta do Senhor provavelmente veio por meio do Urim e do Tumim a Finéias, que era o novo sumo sacerdote. Judá e Simeão se aliaram para lutar contra os cananeus, dando um exemplo positivo de como as tribos poderiam trabalhar juntas para conquistar a terra.
Versículos 4 a 7 do capítulo 1. A vitória em Bezeque é um bom começo que salienta ainda mais a tragédia seguinte de Israel. Os israelitas cortaram os polegares e os dedos grandes dos pés de Adoni-Bezeque, enfatizando quão dramática foi a vitória das tribos de Judá e de Simeão com a ajuda de Deus. 70 reis não puderam derrotar Adoni-Bezeque e o Senhor o derrubou sem nem precisar se esforçar. Até o próprio rei derrotado reconheceu a mão de Deus operando. Contudo, de acordo com a ordem do Senhor em Deuteronômio 7, versículo 2, para destruir completamente os cananeus e os ferezeus, Adoni-Bezeque deveria ter sido executado imediatamente. Em vez disso, o incapacitaram fisicamente para impedi-lo de um dia voltar a engajar-se em operações militares. Ao adotar a própria estratégia de punição de Adoni-Bezeque, os israelitas parecem ter se igualado aos cananeus imorais que deveriam expulsar. Este tipo de erro é um problema que persiste ao longo do livro de Juízes. Versículo 8 do capítulo 1. Os homens de Judá conquistaram e destruíram Jerusalém, conforme as leis da Guerra Santa. Contudo, eles não a ocuparam neste momento, ou, se a ocuparam, logo foram expulsos novamente. Versículos 11 a 15 do capítulo 1. Os versículos de 11 a 15 repetem a história já contada em Josué 15, versículos 13 a 19. Versículo 16 do capítulo 1. Os queneus eram descendentes de Jetro, sogro de Moisés. Em Números 10, versículos 29 a 31, vemos que Moisés pede a Robabe, seu cunhado, para ficar com eles, servindo de guia no deserto e que o Senhor também o abençoaria. Então a gente vê, né, pelo livro de Juízes, que os queneus continuaram com os judeus, com os israelitas, na verdade. Versículos 17 a 20 do capítulo 1. Com uma série de vitórias, Judá tomou posse da região montanhosa porque o Senhor estava com eles. Entretanto, eles não conseguiam expulsar o povo que vivia nos vales porque estes possuíam carruagens de ferro. O ferro era uma descoberta relativamente recente e os cananeus possuíam uma tecnologia de ponta. Porém, o Senhor provou muitas e muitas vezes ser mais do que capaz de derrotar forças superiores, inclusive as equipadas com carros, como em Josué 17, versículo 18. As cidades de Gaza, Ascalon e Ecrom são cidades que naquela época pertenceram aos cananeus, mas que logo depois foram tiradas dos israelitas pelos filisteus. Versículo 21 do capítulo 1. Benjamim, a tribo de Saul, não fez uma conquista final de Jerusalém. De acordo com Josué 15, versículo 63, a tribo de Judá também falhou em expulsar os jebuseus de Jerusalém. A cidade ficava na fronteira entre as duas tribos. A conquista completa de Jerusalém ficou para Davi realizar. Versículo 22 do capítulo 1. Além de Judá, é somente a respeito da casa de José que está escrito que o Senhor era com eles. Versículos 27 e 28 do capítulo 1. As cidades enumeradas nestes versículos e localizadas nos vales de Esdraelon e Jezreel controlavam a rota comercial mais importante da Palestina. Evidentemente, Israel tivera muitas vitórias nessa região, sem contudo controlá-la. Ao contrário ao mandamento explícito do Senhor, Israel quis manter os cananeus como escravos e fonte de renda tributária. Versículo 32 do capítulo 1. Enquanto a maioria das tribos expulsaram os cananeus, pelo menos em parte, Azer, aparentemente, foi incapaz de dominar o território de sua herança e misturou-os com os habitantes da terra. Dan e Naftali, semelhantemente, demonstraram pouca força no domínio de sua herança. Versículos 34 e 35 do capítulo 1. A pior situação de todas foi da tribo de Dan. Eles foram confinados à região montanhosa pelos amorreus, que estavam decididos a resistir em suas cidades. Aparentemente, os habitantes da terra estavam mais determinados a ficar ali do que o povo de Deus a obedecer à ordem do Senhor de expulsá-los. Então, aqui vocês podem ver um mapa com os limites do assentamento israelita e da terra ainda a ser conquistada. Agora, nós vamos estudar o capítulo 2. No versículo 1 do capítulo 2, geralmente o anjo do Senhor representa o próprio Deus, trazendo sua palavra a seu povo e protegendo-o de seus inimigos. A referência a Gilgal pode estar indicando sua aparição anterior a Josué, ali como comandante do exército do Senhor, em Josué 5, versículos 13 a 15. Versículo 2, capítulo 2. A idolatria é considerada como o ato principal e típico de violação da aliança. O livro de o livro de Juízes mostra que Israel celebrou casamentos com os habitantes da terra e não derrubou os altares destes. Não era possível expulsar os cananeus por causa do pecado de Israel. O versículo 3 do capítulo 2. Os casamentos mistos com os cananeus, bem como todos os demais relacionamentos com eles, tinham sido proibidos porque semelhantes contatos levam à idolatria.
Por ter desobedecido às condições da aliança, Israel sofreria o que Canaã sofrera, a remoção da terra. Versículos 4 e 5 do capítulo 2. O povo ergueu sua voz e chorou e oferecendo sacrifícios, sinais que exteriorizavam um arrependimento. Eles até registraram sua reação por meio do nome dado àquele lugar, Boquim, que significa choro. No entanto, suas ações no restante do capítulo deixam grande dúvida quanto à autenticidade de seu arrependimento. Versículos 6 a 10 do capítulo 2. Vemos aqui uma retrospectiva da morte de Josué, o mesmo que está em Josué 24, versículos 29 e 31. A obediência à aliança levou as bênçãos na terra para aquela geração. Uma geração devia declarar as maravilhas de Deus à geração seguinte. Se o povo de Deus soubesse o que ele tinha feito, obedeceria aos mandamentos da aliança. Mas os líderes, os chefes de família, os sacerdotes e os juízes não guardaram a aliança nem contaram à geração seguinte a respeito dos atos poderosos de Deus. Versículos 11 e 13 a 13 do capítulo 2. A iniquidade de Israel chega ao cúmulo na sua adoração aos falsos deuses. Os israelitas escolheram Baal, o deus cananeu da tempestade, e rejeitaram o Senhor que os fez passar pelo Mar Vermelho e que era o verdadeiro Senhor da tempestade. Baalins está no plural porque Baal era adorado de modo diferente em cada localidade cananeia. Astarote, também conhecida como Astarte, era considerada a mulher de Baal e era a deusa do amor e da fertilidade. Estes dois falsos deuses eram vistos como a chave para o sucesso agrícola na terra de Canaã. Versículos 14 e 15 do capítulo 2. Os inimigos e opressores de Israel não tinham poder sobre o povo de Deus, a não ser que ele assim permitisse. A conquista por Israel agora é revertida, à medida em que povos de fora de Canaã oprimem os israelitas, os novos habitantes da terra. A mão do Senhor estava virada contra os israelitas em castigo, como estava escrito na lei de Moisés, em Deuteronômio 28, versículo 48. O Senhor era fiel tanto para abençoar quanto para julgar. Quando Deus livra os seus, ele os livra dos inimigos como um ato de graça. E o seu próprio juízo que permite aqueles inimigos prevalecerem. E a livrar os seus, ele tem que desviar esse juízo. Versículos 16 a 19 do capítulo 2. Ao ver a angústia de Israel, o Senhor lhe levantou juízes que os salvavam da mão daqueles que os afligiam. Não há menção de arrependimento por parte do povo. Os juízes foram levantados por causa da misericórdia do Senhor ao ouvir os gemidos de Israel. Ao suavizar o castigo que impôs sobre o seu povo, o Senhor mostrou que era o Deus misericordioso e gracioso, longânimo e grande em verdade e bondade. Tipicamente, os juízes governavam sobre Israel ou parte dele e tentaram liderar o povo nos caminhos do Senhor durante sua vida. Este ministério é mais evidente na vida do último juiz, Samuel. Entretanto, sua influência sobre o povo era limitada, e depois que um juiz morria, invariavelmente Israel retrocedia seus caminhos idólatras. Este período da história de Israel foi como uma espiral descendente. Cada geração eles retornavam e se corrompiam mais que seus pais. Os juízes retardavam a crescente onda de iniquidade, mas não podiam exterminá-la. Versículos 20 a 23 do capítulo 2. Uma característica da ira do Senhor era que ele não chamava mais Israel de meu povo, e sim este povo. Já que Israel se recusava a expulsar os cananeus, o Senhor os deixaria no meio dos israelitas como uma prova para testar sua fidelidade. Daquele momento em diante, cada geração teria que demonstrar sua fidelidade ao Senhor em um ambiente hostil. Agora nós vamos estudar o capítulo 3. Versículos 1 a 4 do capítulo 3. Toda a variedade de habitantes da terra de Canaã serviria para testar o povo de Deus. O versículo 3 traz uma lista que abrange toda a terra prometida. Sudoeste com os filisteus, noroeste com os sidônios, nordeste com os heveus e sudoeste com os cananeus. O Senhor permitiu que estes povos permanecessem na terra para que seu povo pudesse aprender a guerrear e visse sua fidelidade em primeira mão, bem como para provar seu compromisso de servir somente a ele. Versículos 7 a 11 do capítulo 3. O período em que Otniel foi juiz estabelece o padrão de comparação para todos os outros juízes depois dele. Como consequência da infidelidade de Israel, o Senhor os entregou nas mãos de um opressor, Cusã-Risataim. O fato de um rei arameu oprimir toda a terra de Israel até o sul na Judéia era um sinal do seu poder militar. Após 8 anos sob domínio do inimigo, Israel clamou ao Senhor, que levantou e capacitou Otniel, sobrinho de Caleb, que possuía as credenciais para libertar Israel, por já ter provado seu valor como guerreiro que havia conquistado Quiriat-Sefer. Depois de libertar Israel, ele continuou liderando o povo e a nação teve paz por 40 anos. No entanto, após a morte dele, o ciclo de pecado começou novamente.
versículos 12 a 14 do capítulo 3. Desta vez, o inimigo era Eglon, rei de Moabe, ajudado pelos filhos de Amon e Amaleque. Estas tribos viviam a leste de Israel na Transjordânia, fazendo com que Jericó fosse uma base natural para governarem o território que conquistassem. Israel demorou mais para aprender sua lição do que no primeiro ciclo. Eles suportaram 18 anos de sofrimento antes de clamar por libertação. Versículos 15 a 17 do capítulo 3. Quando Israel clamou ao Senhor, ele providenciou um libertador, Eude, um homem canhoto. Ser canhoto parece ter sido relativamente comum na tribo de Benjamim, o que é uma ironia, pois Benjamim significa filho da mão direita. Eude usou uma estratégia diferente para libertar Israel, assassinando o opressor por meio de astúcias e engano, em vez de se engajar em um combate. Para isso, Eude fez uma espada relativamente curta e a escondeu em sua coxa direita, do lado oposto ao que um destro preferiria. Versículos 18 a 22, capítulo 3. Eude foi enviado ao opressor Eglon para lhe entregar o tributo de Israel, missão que cumpriu, e depois voltou ao território israelita. É importante dizer que o ponto de referência que identificou o território de Israel foi junto aos ídolos que estavam perto de Gilgal, um indicativo do estado de adoração israelita naqueles dias. Eude despediu o restante de seu grupo e voltou sozinho para se encontrar com Eglon, dizendo ter um recado secreto. Eude entregou a mensagem de Deus para Eglon, atravessando-o com uma espada escondida. Versículos 24 a 26 do capítulo 3. A estupidez dos servos de Eglon deve ter sido cômica para os primeiros leitores do livro de Juízes. O cheiro deve ter colaborado para que os servos achassem que o rei estava ocupado. De fato, o que estava dentro dos intestinos do seu senhor estava saindo, mas não do jeito que eles imaginaram. Versículos 27 a 30 do capítulo 3. Então Eude soprou uma trombeta de chifre de carneiro, convocando Efraim para a guerra santa contra os moabitas sem líder. Ele atribuiu o mérito devido ao Senhor, que se envolveu na batalha e conduziu seu povo num ataque bem-sucedido no Val do Jordão, impedindo que os moabitas batessem em retirada e separando-os de possíveis reforços que pudessem chegar. Resultado da vitória foi 80 anos de paz. Versículo 31 do capítulo 3. Sangar é chamado de juiz menor, embora não seja dito explicitamente que ele julgou Israel. Aparentemente, ele era um estrangeiro que libertou Israel, abatendo 600 filisteus com um aguilhão de bois. Um aguilhão de bois era um bastão pontudo, com mais de 2,40 metros de comprimento e uma ponta afiada, provavelmente de metal. Terminamos aqui o estudo dos capítulos 1 a 3 do livro de Juízes.